alérgica. E aí, Cobasi Lovers, estamos de volta. A gente caiu aqui, eu avisei que a nossa internet poderia oscilar por conta da chuva. Hoje, no programa da TV Cobasi dessa semana, estamos falando sobre dermatopatias alérgicas. Então, a gente já ficou meia hora de programa, caímos, tá tudo bem, ninguém se machucou. Estamos de volta e vamos continuar falando sobre isso, hoje na presença da doutora Cris Godoy e da Tatiane Mantovan, que é consultora de pequenos animais, consultora técnica de pequenos animais lá da Elanco. Falamos um pouco sobre a seresta, falamos um pouco sobre prevenção de alergia, sobre diagnóstico e tudo mais. E a doutora Cris havia falado uma coisa muito importante, que para tratamento de pulgas e carrapatos que podem causar ADAP, que é a dermatite alérgica por picada de ectoparasitas, é importante tratar o PET, e a seresta atua nisso. Porém, também é importante tratar o ambiente, não é isso, Tati? Isso. O tratamento do ambiente é importante agregado com a seresta, né, Tati? Exatamente, Tiago. A gente precisa pensar, antes de mais nada, no ciclo e no comportamento dos parasitas. Então, assim, as pupas das pulgas, elas vivem em locais baixos da casa, como as frestas, os tacos, os rejuntos desgastados. Ela gosta de cantinho. E elas podem sobreviver por até 1 ano no ambiente. A pulga adulta, ela pode viver mais de 100 dias. E cada pulga deposita no ambiente cerca de 25 a 30 ovos por dia. Né? Então, por que eu estou falando esses números? Para a gente entender o porquê que é importante a gente fazer o controle no ambiente. Já os carrapatos, eles gostam de lugares altos. Então, é assim, pulga embaixo, carrapato em lugares mais altos, como atrás de quadro, caixa de força, interruptor, por exemplo. Os carrapatos, eles são adaptados ao meio urbano, Tia, então eles podem ficar meses sem se alimentar. Então, o que é importante para a gente saber? A mudança de fase da vida do carrapato não acontece em cima do animal, ele acontece no ambiente. E a fêmea dele pode depositar mais de 2.000 ovos no ambiente. Então, é por isso que é tão importante fazer o controle ambiental. Como esses, uma coisa que é legal desmistificar, Tia, é que assim, como aqui a gente tem bastante tutor assistindo, pessoal, não associem carrapato e pulga com ambiente sujo. Isso não é verdade, tá? Então, às vezes a gente fica meio ofendido quando o veterinário pergunta se tem carrapatos, tem pulga. Poxa, mas minha casa é limpa. A gente acredita seriamente nisso. Quando fala, tá tratando o ambiente, aí já acha que tá chamando a casa de suja, né? Exato, não é. Sua casa, a gente sabe que ela não é suja, mas o que acontece? Esses parasitas, eles são super resistentes aos nossos produtos comuns. Quando a gente tem algum problema com eles, é necessário algum produto específico, tá? Então, assim, a gente precisa fazer o controle no nosso animal e ficar atento com o ambiente, tá? Tá ótimo. Vamos andar um pouquinho. Na minha lista de perguntas tinha alguns assuntos que a gente já falou, que é a prevenção da DAP, que a doutora Cris falou, a Seresto colaborando para o diagnóstico, a gente já falou também. Posso só fazer uma micro-observação disso? Isso está tudo certo? Que não precisa de uma infestação para o animal ter alergia, tá? Uma simples picada ele já pode ter. Só isso. Pensando que é a hipersensibilidade, né? Se ele é hipersensível, uma simples picada já pode dar todo... desencadeia. Ô, doutora Cris, e para doenças alérgicas em gatos, como que funciona esse diagnóstico? Então, para doença alérgica em gato, então, como como que eu posso chamar? Eu ia falar cliente. Cliente, Emília, o nosso participante, nosso espectador o nosso espectador, isso. Como ela estava conversando que se coça e tudo mais, né? Então, assim, o que a gente vai fazer com o gato? O gato chegou se coçando, mesmo protocolo. Eliminar pulgas. Carrapato é difícil porque geralmente ele tira com a linguinha, ele se dá banho, então carrapato é difícil se fixar no gato. A gente vai fazer o controle de pulgas, não funcionou. A gente vai fazer a dieta hipoalergênica, eu gosto de fazer com ração comercial. Né? Fez a dieta hipoalergênica, não funcionou pelos mesmos dias que o cão, 60 dias.
Aí a gente vai classificar ele num alérgico. O gato é um pouquinho diferente, a gente vai classificar ele num alérgico. Não a picadas e não a alimentação. O nome mais atual para isso daí seria uma hipersensibilidade, síndrome da hipersensibilidade felina. Esse é o nome mais novo que a gente encontrou, para não dizer que o gato é atópico, porque às vezes tem algum envolvimentinho ali com a parte imunológica que a gente não pode afirmar que ele é atópico. Então, a síndrome da hipersensibilidade felina. Aí a gente faz o diagnóstico e o tratamento é basicamente como eu falei, só que com medicações diferentes às vezes. Específica para o gato, né? Ô Tati, e a Seresto, ela também serve para gato, né? Então, como a doutora Cris falou, ele pode ter essa doença alérgica, o tratamento é diferente. E a Seresto, ela pode fazer parte também do tratamento em gatos? Pode e deve, tia. Ela é uma coleira super segura para ser usada em gatos. A gente sabe que tem tutor que é um pouco refratário, falar, vou colocar coleira, ele vai ficar enroscado. Então, a gente sabe dessa preocupação e a nossa empresa, sabendo disso, fez aí um planejamento todo estratégico e a gente tem a coleira P, que ela tem dois mecanismos de segurança, na verdade, na coleira, que é justamente pensando nessa questão dos gatos, tá? Então vamos aproveitar para fazer aquele merchan, Tati, a hora do merchan. Cadê esse mecanismo de segurança? Mostra aí pra gente como Posso, é a hora do merchan, então. Hora do merchan. Não, mas brincadeiras à parte, além do merchan é que funciona mesmo, tá, gente? Então, a Seresto, ela tem esses dois mecanismos de segurança, que o primeiro é o mecanismo de liberação da coleira. Como que funciona, Ti? Se o gatinho ficar preso, basta que ele faça uma força um pouco maior, que ele consegue afrouxar um pouquinho a coleira, tá? Sim, e aí ele escapa da coleirinha. Ele consegue, por exemplo, muitas vezes, se ele está preso, dependendo do que aconteceu, se ele conseguiu afrouxar um pouquinho a coleira, ou ela já fica mais confortável, ou ele consegue se soltar. Só que aí entra o segundo mecanismo de segurança da coleira Seresto, que é um ponto de fragilidade que existe na coleira, que eu vou mostrar aqui para vocês. Por favor, me fala se vocês estão conseguindo ver. Vocês estão vendo que tem uma ranhura? Eu acho que está do outro lado, Tati. Será? Não. Não, tá aqui mesmo, Ti. Vê se aparece para vocês. Tenta virar ela ao contrário, assim, ó. Deixa ela em pezinha, com a mão atrás. Isso, assim fica mais fácil, né, Cris? Vocês estão vendo? Tem uma ranhura aqui, tá? É um zigue-zaguezinho, né? Isso, é um zigue-zague. Exato. Esse zigue-zague é um ponto de fragilidade na coleira. Eu não vou puxar porque essa coleira é do meu gato, tá, gente? Eu tenho 3 gatos. Você pegou emprestada do gato. Eu emprestei dos meus filhos. Então, assim, os 3 usam aqui em casa. Esse ponto de fragilidade, o que é? Se essa força do gato não foi o suficiente para ele se soltar, um pouco mais de força, esse ponto de fragilidade permite que a coleira se rompa e o gatinho não fique preso, tá? Mas quanto que precisa para isso acontecer? É uma força, pessoal, equivalente a um gato de 2 quilos saltando uma distância de uma altura de 40 centímetros. A gente que tem gato sabe que eles fazem muito pior que isso, né? Então, sim. É uma coisa que dá bastante segurança e eles conseguem se adaptar, tá, Thiago? Então, assim, tem tutores que são mais resistentes, mas podem confiar. Aqui em casa mesmo eu uso. Alguns gatos estranham um pouquinho no começo, pode ficar um pouco parado. Eles têm um comportamento um pouco diferente do cão, mas eles se adaptam, tá? Requer um pouquinho de paciência do tutor, mas é possível se adaptar sim, tá bom? E eles ficam super bem. É uma preocupação muito do tutor de gato, né? Como o gato ele tem essa vida verticalizada, né? E ele sobe e tal, de ficar enganchado em algum lugar, principalmente gato que tem acesso à rua, que eventualmente pode ficar em lança de portão, enfim, em grades, por aí. A gente sabe, então, que a Seresto, ela é segura para o seu gato. E se alguém quiser conhecer ao vivo, vai numa loja da Cobase, a gente está cumprindo todas as normas de segurança aí durante a pandemia. Vai lá e pede para dar uma olhada que você vai conhecer melhor. Nossos vendedores especializados vão poder explicar melhor e mostrar certinho como funciona esse sistema de segurança, tá? Com certeza. Tati, além disso, do combate à alergia de auxiliar, a Seresto, ela também previne uma doença, com a doença endêmica aqui da América do Sul, né? Que é a famosa leishmaniose, não é isso? Que é uma doença parasitária, perigosíssima. Conta um pouco pra gente como que funciona essa prevenção à leishmaniose.
Exato, tia. A leishmaniose é uma doença grave, né? Que ela precisa da nossa atenção. Nós não damos a devida atenção à leishmaniose, mas é preciso voltar um pouquinho o nosso olhar para essa doença, que ela tem se tornado cada vez mais importante, porque ela é uma zoonose. A doutora Cris vai falar um pouquinho melhor sobre isso. Ela é uma zoonose, né? E ela é transmitida por um mosquito, como você comentou, ela é parasitária. Então, o mosquito transmite. E a coleira sereste previne contra a leishmaniose também, por causa da repelência dela, tá? Então, a gente precisa olhar com mais carinho. A coleira, ela repele o mosquito. O mosquito, e exato. E aí evita, é o que você falou, né? Na verdade, até antes, quando a gente estava falando de pulga e carrapato, você falou isso, né? Que a coleira, o princípio ativo ali na camada lipídica, na camada de oleosidade da pele do pet, evita que o animal seja picado pela pulga, evita que ele seja picado pelo carrapato e evita que seja picado pelo mosquito. Então, pelo mosquito que transmite a leishmaniose, tá? Então, ela previne contra pulga, carrapato, piolho em cão, tem essa indicação também, tá? E contra o mosquito que transmite a leishmaniose. Então, a gente tem aí a gente, com isso, Thiago, a gente consegue prevenir uma série de outras doenças que são transmitidas por vetores, que são esses parasitas, né? Então, tem uma série de outras doenças, a doença do carrapato, doenças transmitidas por pulgas, né? Então, mas a leishmaniose, a gente precisa começar a falar mais sobre ela e olhar para isso com mais cuidado, porque o número de casos vem aumentando aí ao longo dos anos, tá? Doutora Cris, explica para a gente um pouco do que é a leishmaniose, só para a gente colocar os nossos espectadores aí a par do que é essa doença. A gente colocou um terror aqui, não, que é uma doença perigosa, que é uma doença não sei o quê. Fala para a gente como que é essa leishmaniose. Então, tia, a leishmaniose é uma doença gravíssima, né? E ela é grave tanto para os seres humanos quanto para os animais. Como a Tati disse, ela é uma zoonose. O que isso quer dizer? Então, a gente tem que ter medo de quem? Do mosquito. Tá? O mosquitinho, ele é um flebotomínio, um nomezinho feio, mas ele é um mosquitinho que ele é conhecido como mosquito palha. Tá? Fica mais fácil. Pernilongo. Ele é muito pequeno, Thiago. Ele é muito pequenininho. A gente não pode imaginar um pernilongo, porque o pernilongo, eu diria que ele é umas 100 vezes maior do que esse flebotomínio, tá? Thiago, só para você ter uma ideia, ele é uma pintinha preta na nossa mão. Imagina você pegar uma caneta e fazer uma pinta. Ele é desse tamanho. Isso. Muito pequeno. E ele transmite um protozoário, que é um micro-organismo, né, chamado Leishmania, tá? Então, o que acontece? Os animais infectados que ele pica outros animais, esses outros animais também ficam contaminados e pica o homem também. Então, na verdade, a gente tem que voltar o nosso olhar para a prevenção do mosquito. Tá? Então, porque ele que está levando esse parasita de lá para cá. Exatamente. E esses mosquitos, como eles são muito pequenininhos, né? É muito difícil você ter uma tela normal na sua casa para que ele não entre, por exemplo, porque uma tela normal ele entra porque ele é minúsculo. Então você tem que usar aquelas telas que usam quando você planta verduras, alfaces, eles colocam uma tela bem, mas assim, contra micro-insetinhos mesmo, para não deteriorar a verdura. Então, seria isso, e o controle ambiental desse mosquito aí é muito complicado, né? Então, assim, matéria orgânica, uma água pingando numa folha, um rio com matéria orgânica em deterioração do lado já é o suficiente para ter a presença. Então, o fundamental aí seria o uso da coleira, para a gente prevenir realmente. Para prevenir. Doutora. Eu gostaria de fazer só uma ressalva aqui, tá? Que é importante a gente comentar que não existe transmissão via cão-homem, tá? A transmissão, ela é sempre, quem intermedia isso é sempre o mosquito, tá? Por isso que é toda do mosquito. E o que acontece? O que acontece é o mosquito picar o cachorro doente e transmitir para o homem, ou o mosquito, e não o cachorro. Sim, exato. A transmissão não acontece cão-homem, é cão, mosquito, homem... Não, mosquito, animal, mosquito e qualquer animal, tá? Sim. Não é só cão, não é cão, gato, cavalo, é qualquer animal. Mamíferos de uma forma geral, pode ter o flebotomínio, o mosquito picar e transmitir para todos. Doutora, e num cão, num gato com leishmaniose, como que é a evolução dessa doença? Que sintomas ele apresenta? Por que ela é tão perigosa? De uma maneira bem simples. Por que ela é tão perigosa?
Eu vou resumir, tá? Os Tá. sintomas, Thiago, são os mais diversos. Então, assim, não existe uma característica. Ah, chegou na clínica, pô, esse cara deve ter leite. Não existe, tá? Ele pode dar uma doença hepática, ele pode dar uma doença no baço, ele pode dar doença no sangue, ele pode dar hemorragia. Na pele, geralmente, pode ter descamação. Essa descamação, ela pode ser mais prateada, em pontinha de orelha. O nariz pode despigmentar. Se tem uma multiplicação desse micro-organismo no local, pode gerar uma inflamação tão grave de formar úlceras, então, pode dar pododermatite, que é uma inflamação, uma infecção na pata. Então, assim, são N os sintomas. Então, o mais importante é frequentar um médico veterinário para que ele faça um exame sempre, para que ele possa fazer um diagnóstico, teste sorológico, teste parasitário, né? Para que ele possa realmente dar essa segurança para o animal e para a sociedade. Muito bom. Tati, o que você acha que é importante que os tutores saibam em relação à prevenção de leishmania? A Seresto, ela atua, ela é importante, ela é eficaz, mas o que mais você acha que é importante o tutor ter em mente? Porque depois da gente colocar tanto terror, né, as pessoas podem ficar meio assustadas demais, né? Colocando o pé no chão, o que tem de importante para eles saberem? Ti, quando se trata de leishmaniose, a palavra-chave é prevenção, sempre. Então, tudo que você puder fazer para evitar, é sempre aquela velha história, melhor evitar, melhor prevenir do que remediar. Mas com a leixe, isso é, de fato, muito importante. Então, o que acontece? A gente tem que pensar em tudo que é necessário para prevenir. Então, vamos supor, é fundamental fazer o controle, né? Porque ela vem crescendo muito. E aí, o que a gente pode usar? A tela, que a doutora Cris já comentou, a gente só precisa ter atenção com essa questão do tamanho da tela, porque é um mosquitinho muito pequeno, fazer uso de repelente ambiental. E uma dica que a gente sempre dá, pessoal, evitar sair com o animal no final do dia. O final do dia, pessoal, é o horário de predileção desse mosquito. Né? Sabe aquela coisa, quando a gente está na praia, a gente percebe que tem um horário ali que o pernilongo ataca mais a gente? É a mesma coisa com esse mosquitinho que transmite a leishmaniose, tá, Ti? Então, assim, final do dia, evita sair. Essa dica, ela é ainda mais importante, todas essas dicas, né, são ainda mais importantes quando você mora numa área endêmica, né? Então, a gente sabe, é até complicado falar em área endêmica, vamos voltar. Thiago. A área endêmica, aquela área onde a doença ela é presente, ela é corriqueira, ela faz parte daquela comunidade, tá? Exato. Durante muito... Eu lembro que eu estudei isso na faculdade, e eu lembro do professor de parasito falando que essa área endêmica é litoral e é interior, é perto de curso de rio, perto de ambiente de matéria orgânica. Áreas de mais calor. Áreas quentes e áreas que têm curso d'água. É isso? Aqui em São Paulo já se perdeu isso? Sim, mas existe a questão da mata, que também tem uma grande influência nisso. A gente tem casos confirmados, por exemplo, em Cotia. A gente tem casos... Então, assim, antes, as áreas endêmicas, elas estavam mais concentradas em cidades como BH, Araraquara, que eram cidades mais quentes. Araraquara não, Araçatuba. De Bauru, não é isso? Isso, exatamente. No Nordeste tem muito. Então, assim, mas agora, Tia, a gente sabe que assim, tá, mas tem outras cidades aí, por exemplo, São Paulo, Cotia. Então, assim, é complicado até quando a gente fala de zona endêmica de leishmaniose, tá? Então, é claro que esses locais mais quentes, que tem mata, a gente precisa ficar mais de olho, tá? E agora tem uma coisa também, Ti, que assim, a leishmaniose durante muito tempo se fez a eutanásia dos animais, né? Por não poder fazer o tratamento, porque o tratamento era reservado para a espécie humana apenas. Acontece, a gente já tem um tratamento veterinário para esses animais com diagnóstico, mas já está provado que a eutanásia não diminuiu o número de casos, não auxiliou no controle. Então, é muito importante, assim, porque o que a gente observa, principalmente em cidades onde a informação não chega da maneira correta, o tutor faz a eutanásia do animal, vai lá e adota um animalzinho novo. Não adianta. Então, você precisa ver o local onde você mora e fazer um controle rigoroso para que evite a doença, tá? Porque senão a eutanásia daquele animal...
Não vai resolver. Até porque, como a doutora Cris falou, não existe um sintoma específico da leishmaniose num pet. Então, às vezes, o tutor ali, eu diagnostiquei meu animal com leishmania, infelizmente passou pela eutanásia, tal, não sei o quê. Mas, de repente, o cachorro do meu vizinho também está com leishmania e ele não sabe. E aí, se vier um mosquitinho, ele vai lá e transmite do cachorro do vizinho para o meu de volta, né? E a Então, doença pode aí que demorar tá. muitos dias para aparecer. Sim, A partir da sim. infecção, a doença até desenvolver os primeiros sintomas podem passar muitos e muitos dias. Gente, Então, é não um tem desafio, como, porque assim, olha, igual você falou, a não tem como prevenção, sacrificar ela o é animal tão para quê? Hoje em dia importante. tem tratamento, você usa a coleira. Oi, eu acho que Oi, tá oi. com delay aqui. Acho que tá com delay. Não, o que eu ia te falar, Ti, é que assim, é tão importante a prevenção. Por exemplo, se o seu animal não tem leishmaniose, maravilha, faça a prevenção para que ele continue não tendo. Agora, Sim. se ele tem diagnóstico de leishmaniose, faça a prevenção também para evitar que ele seja um foco de infecção. Porque se ele tem diagnóstico de leishmaniose, é fundamental que você faça o uso da coleira, por exemplo, para que ele não seja picado por outros mosquitos, porque esse mosquito que vai picar ele vai se infectar e vai infectar outros pacientes, tá? E isso é muito importante a gente falar, tá? E Cris estava falando, queria falar alguma coisa, né, Cris? Não, eu acho que eu estava falando exatamente isso que ela falou, que não adianta a gente eutanasiar. Hoje em dia tem tratamento, você pode fazer o encoleiramento dos animais doentes, né? Você pode fazer todas as medidas de prevenção, existe a vacina não vai... Eu prefiro a coleira, mas a vacina também tem que ser feita, sim, né? E na minha opinião, a gente tem que usar de tudo que a gente pode lançar a mão para proteger. Exato, pode ser feito tudo, tá, Ti? A vacina, o encoleiramento, o controle no ambiente, a repelência no ambiente, o uso de tela, parece um exagero, mas é importante porque é uma doença grave. E evitar o passeio no crepúsculo, como você disse. Exato. E assim, as pessoas podem estar se perguntando, mas o que esse tema tem a ver com as dermatopatias alérgicas? É um diagnóstico diferencial, tá? Porque a leishmaniose aparece muitas lesões de pele que enganam, se confundem com alergia, se confundem até com câncer de pele, tá? Então é importante. E porque a Seresto auxilia muito na prevenção dessa doença, tá? Então assim, lesão de pele, pessoal, nunca subestimem. Leve lá para a doutora Cris para ela fazer o diagnóstico. Para fazer o diagnóstico. Doutora Cris, a Tati falou dessa questão de lesão de pele, começa a parecer que pode ser um indício de leishmaniose. Existe alguma característica nessa lesão que realmente vá aparecer que é leishmania ou não? Tia, assim, geralmente se é leite, pode ter uma dermatite esfoliativa Se for só uma alergia. Então, pode ter uma dermatite alérgica esfoliativa não pruriginosa, né? Mas às vezes acontece do animal ter uma infecção secundária e coçar também. Então, assim, por isso que o diagnóstico diferencial ele é muito importante. Quando eu recebo um animal que se coça, eu vou fazer exames, eu vou fazer um raspado parasitológico, eu vou fazer um citológico, né? Muitas vezes a gente já encontra a causa, né? E aí a gente vai fazendo a diferenciação. Mas pode ser só uma descamação sem coceira, e aí a gente já pode pensar numa seborreia, que hoje em dia a gente chama de queratinização, enfim. Ô, Tati, agora para a gente finalizar, a Seresto, quais são os diferenciais que ela oferece na proteção aí contra ectoparasitas de uma maneira geral, ou prevenção contra dermatopatias? Tiago, a Seresta é ótima, porque ela é resistente à água, ela não solta pó, ela não tem cheiro, né? Então, às vezes, a gente acostumou a ter um certo preconceito com coleira, né? Mas ela não tem cheiro, ela não deixa o pelo oleoso, tem esse mecanismo de segurança, que os donos dos animais pequenos podem ficar tranquilos. É o melhor custo-benefício quando a gente compara com pipeta, com comprimido. Os parasitas não precisam picar, né? Porque os princípios ativos são tópicos e ficam na camada mais superficial do animal, tá? Então, ela tem muitos benefícios e ela tem todos esses diferenciais que fazem dela um produto único aí no mercado. Muito bom. Quero agradecer, nosso tempo já está finalizando aqui. Quero agradecer a galera que está assistindo, ao Rafael Lima, Daniele Fritz, Eliana Soares, Beto Bittencourt, Grace Miranda, Camila falando aqui que é um produtaço, Evelyn Costa, Marisol Farias, quem mais está aqui? Úrsula Singas,
Geni Aparecida, Camila Camaleon, Tirani Dalfino, Isilda Klobochar, galera que participou bastante. Gente, muito obrigado pela presença de todo mundo que assistiu, tá? Daqui a 15 dias eu tô de volta. Doutora Cris, obrigado por mais uma vez estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço. Foi uma delícia participar, adoro esse assunto. E é sempre uma delícia te receber. Eu te prometi que ia te dar um tema de Verdade. Dermatologia e cumpri, tá vendo? Obrigada, Agora, Thiago. posso terminar 2020 tranquilo e cumprir minha promessa para a doutora Cris. Verdade. Ô, Tati, obrigado para você também pela participação, viu? Ti, obrigada, adoro participar aqui com vocês. Podem contar com a gente, precisando, a gente está à disposição. Galera, é isso. Esse vídeo depois eu vou postar lá no YouTube. Para quem está chegando agora, essa foi a nossa segunda parte. A gente teve um probleminha técnico aí com a internet no meio, então eu vou postar as duas partes. Vão ficar aqui no Facebook, mas eu também vou postar até amanhã, se tudo der certo. Eu posto lá no nosso YouTube, viu? Valeu pela presença de vocês. Aproveitem a Super Black Friday da Cobas. O Black November já está rolando, mas semana que vem vai ter a Black Friday. Descontos arrasadores a partir de 20% em diversos produtos, tá? Visitem lá o nosso site, visitem as nossas mais de 100 lojas físicas. A gente está cumprindo todas as normas sanitárias de segurança para evitar aí a reprodução, né, o espalhar do coronavírus. E conheçam nossas redes sociais, nosso Facebook, nosso Instagram, nosso TikTok, que a gente está lá também. Muito obrigado pela presença de todo mundo e até daqui a 15 dias eu estou de volta. Valeu, tchau, tchau. Tchau, pessoal, Valeu, obrigada. tchau.
Você sabe que bem-estar animal é o foco da Cobasi. Mas você sabia que nós atuamos em parceria com instituições de proteção animal desde 1998? Foi nesse ano que inauguramos nosso primeiro centro de adoção. Mais de 2 décadas depois, continuamos realizando esses eventos